Meliponário. Essa é a denominação do espaço reservado para a locação das casas das abelhas produtoras de mel. Apesar de parecer ofensivas, essas abelhas, não possuem o ferrão com resina tóxica. Ou seja, elas podem até picar, mas são diferentes de outras abelhas. Mas vamos explicar melhor o que é o projeto do Meliponário. Nós estamos aqui no Meliponário aqui do Campus Rural de Marabá, do IFPA. Nós estamos aqui no nosso Meliponário, que é o local onde nós desenvolvemos as atividades de criação de abelhas sem ferrão. Alguns chamam de abelhas indígenas, outros chamam de nativa, né? Mas então nós estamos aqui no nosso Meliponário, que nós colocamos o nome dele de Meliponário Boca de Renda, né? Que é uma das espécies que nós criamos aqui, que é muito comum se encontrar aqui na região, né? Ela se adapta, é nativa aqui da região. Então, o nosso meliponário aqui no Instituto, ele tem como principal objetivo ser um espaço didático para a gente desenvolver nossas atividades com nossos alunos, com agricultores da região, com técnicos, extensionistas aqui da região, né? Nessa parte mais didática, né? Do aprendizagem ao desenvolvimento dessa atividade. Então, lógico que, por mais que nós temos essa ideia de fazer a parte didática, né, sempre tem um processo que é a questão da produção. Sempre há uma produção, tanto de enxames como de mel, por exemplo, né? Hoje nós temos uma capacidade aqui no nosso meliponário, nós estamos com 25 colmeias e a gente tem uma capacidade de produzir de 40 a 50 litros de mel, né, dessas abelhas por ano. E aí uma faixa de 20 a 30 colmeias de abelhas no processo que a gente fala de multiplicação dos enxames. Então toda essa parte produtiva, uma parte nós destinamos para o nosso processo, né, de aprendizagem, na questão da agroindústria, que é de fazer o processamento, e a outra parte vai para o nosso departamento de alimentação e de saúde dos nossos alunos, né? Então aqui, além disso, esse espaço de meliponicultura, essa criação, ela tem um objetivo também de incentivar, principalmente agricultores de nossa região, a desenvolverem atividade de meliponicultura aqui na região. As abelhas sem ferrão, elas são extremamente importantes para o processo de polinização de outras culturas, né? Através delas, a gente consegue, digamos, potencializar, por exemplo, o plantio de acerola, como tem logo aqui atrás, plantio de citros e vários outros tipos de cultura. Então, a gente tem sempre esse objetivo de incentivar a implantação dessa atividade em outras áreas, e principalmente em áreas de assentamento de reforma agrária, porque é uma atividade muito simples, não requer um investimento muito alto no início e ele tem um retorno, digamos, financeiro, né, e principalmente ecológico, né, para o agricultor e para toda uma sociedade que está ali por perto dele, né? Então, esse é um espaço que nós estamos aqui em cerca de 2 anos na implantação desse meliponário, e é bom também a gente lembrar que esse espaço também é fruto de uma parceria do IFPA, aqui do Campus Rural, com a Embrapa Belém, né, que tem nos ajudado com alguns materiais e principalmente num processo de capacitação, né, que está sendo desenvolvido aqui. Nós já desenvolvemos em parceria com a Embrapa capacitações com agricultores, com técnicos e principalmente com nossos alunos aqui do IFPA. Então, tudo essas atividades é feita nesse espaço aqui, nesse meliponário, né? Então, hoje aqui nós temos espécies como a tiúba, que muita gente conhece como a tiúba do Maranhão. Nós temos a uruçu preta, ou se chama de uruçu boca de renda, né? E nós temos a uruçu amarela. Aí nós temos, né, a jataí, nós temos mandaguari, nós temos 5 espécies aqui nesse meliponário, né? Nesse meliponário aqui no IFPA, desenvolvendo essas atividades. Nossa ideia, nosso propósito é ampliar essa atividade aqui no campus e ter condições de incentivar cada vez mais essas atividades em áreas externas ao campo, principalmente em áreas de assentamentos de reforma agrária. As espécies presentes neste meliponário são a abelha boca de renda, pela semelhança da entrada da casa com as de uma renda artesanal, a abelha uruçu amarela e a tiúba do Maranhão. O responsável pelo meliponário explica sobre a evolução das abelhas e suas novas técnicas de defesa sem a utilização do ferrão. Então, a gente chama aqui abelha sem ferrão, mas na realidade elas têm o ferrão.
Só que ao longo do processo evolutivo, as abelhas foram deixando de utilizar o ferrão como um instrumento de defesa. Ela foi fazendo as suas casas, os seus ninhos em troncos de árvores grossas, né, onde os seus inimigos naturais eles não tinham condições de acessar o ninho da espécie. Ela foi desenvolvendo, digamos, outras estratégias de defesa, como agarrar no cabelo, morder em locais sensíveis, né, muitas vezes jogar resina que elas carregam. Por exemplo, tem uma abelha chamada caga-fogo, que ela tem uma resina, né, que ela joga em você, que é tipo um ácido que ela chega a queimar. Então, ao longo do tempo, as abelhas desenvolveram outras técnicas, né, de defesa, e o ferrão meio que ficou obsoleto, sem uso. Então, assim, a gente acaba dizendo que ela não tem ferrão, mas ela tem sim um ferrão, só que é atrofiado, né? Então, é um processo evolutivo que ela deixou de usar o ferrão para sua defesa. Os técnicos agropecuários aqui do Instituto Federal do Pará, o IFPA, afirmam que todo esse trabalho tem principalmente o objetivo do aspecto pedagógico, no ensinamento de alunos aqui do Instituto. Mas, paralelo a esse ensinamento, tem a questão relacionada à economia. Só para você ter uma ideia, cerca de 25 colmeias poderão produzir 50 litros de mel por ano, o que é bom para o alimento e também para a saúde de todos que fazem parte do Instituto Federal do Pará, aqui em Marabá. Apesar do meliponário ser de caráter de aprendizagem, a produção de mel é um complemento desse trabalho. Primeiramente, assim, a gente tem que dizer que o mel, ele é um alimento muito completo, muito rico. Então, o mel, a gente utiliza ele muito na questão da alimentação. Lógico que a gente, às vezes, acaba utilizando ele para fazer algumas atividades fitoterápicas, né? Acaba utilizando. É de tradição nossa, né? Muitas vezes fazer uma garapada, uma beberagem com mel, né? Quem nunca tomou um mel com andiroba ou com copaíba, né? Então, sim, e esse mel das abelhas sem ferrão é um mel que tem assim, propriedades fitoterapêuticas maiores do que o mel tradicional, que a gente chama que é o mel da Apis mellifera, né? Então, é por aí, no início. Então, aqui nós temos essa capacidade, né, por ano de 40 a 50 litros de mel, né? Se você, por exemplo, se você pegar 25 colmeias, se você pegar uma colmeia de Apis mellifera, só uma colmeia já chega com essa capacidade produtiva, né? Então, assim, é uma abelha que, sim, em tese, produz pouco, mas é um mel riquíssimo. Então, toda a nossa produção, quando nós tiramos aqui do Instituto, aqui do nosso meliponário, ela é destinada ao nosso consumo interno, ou para fazer o processamento, beneficiamento desse mel, ou então é encaminhado para os setores de alimentação e nosso departamento de saúde para ser utilizado aqui mesmo dentro do Instituto. Muitas vezes a gente encaminha para alguns outros órgãos para fazer algum tipo de análise, mas no geral ele é consumido aqui mesmo no Instituto.